Santo é o Espírito que habita aqui, renova, transforma, restaura a alma. Vem com a tua unção, vem derramar da tua unção, para que todos vejam o seu amor. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós adentramos a tua santa presença, meu Pai, neste dia de hoje, nesta tarde, abençoada pelo Senhor, porque a tua palavra fala, meu Pai, sobre exortação à santidade. O Senhor Jesus nos ensina a vivermos segundo os recursos do Espírito Santo, não segundo os recursos dessa terra, dos humanos. Mesmo vivendo nesta terra, não pertencemos a ela, estamos apenas peregrinando até a volta do Senhor Jesus, ou até Ele nos chamar. Enquanto lá, nós temos que estar nos alimentando dos frutos do Espírito de Deus. E a palavra de Deus, ela diz assim lá em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 17. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: e se invocais por Pai, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, amém? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, amém? Depois, vencedor, você lê lá o capítulo 1 de 1 Pedro, no capítulo 1 do versículo 13 até o versículo 17. E aí Deus vai falar ricamente com você, como está falando conosco aqui. Só recapitulando, o 1 Pedro capítulo 1, você vai ler do versículo 13 até o versículo 25, e o Espírito de Deus vai derramar suas bênçãos de santidade sobre cada um de nós. Ele nos mostra o caminho, como vencermos cada etapa da nossa vida, amém? No versículo 13, o Senhor Jesus fala para que nós devemos esperar na graça, conforme foi revelado para nós pela revelação de Jesus Cristo, para nós sermos sóbrios, para que nós não venhamos nos embriagar com esse mundo, principalmente diante das lutas, das adversidades. Ele fala lá: sede sóbrio, não vamos nos embriagar, porque o mundo ele tenta nos convencer. Ah, rapaz, para que isso, para que aquilo, por que não faz assim, não faz assado? Nós não podemos mais nos validar dos recursos desta terra, mas sim da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela move, né? O Espírito Santo move essa terra pela sua graça e traz a bênção para nós, independente qual seja a área, espiritual, conjugal, sentimental, física, familiar ou financeira. Nós temos que estar focados, porque quando recebemos o Senhor Jesus é pela fé, é pela graça. Só pela graça de Deus é que nós somos isentos, né, de qualquer situação contrária nessa terra. Fora disso, o único mérito que teríamos é o inferno. Mesmo assim é pouco. Porém, graças ao Senhor Jesus, a graça do Espírito dele sobre nós transforma a nossa vida e nos torna
transforma a nossa vida e nos torna vencedor e vencedora em todas as batalhas da vida. No versículo 14, 15 e 16, o Senhor Jesus, Ele mostra o caminho para vencermos. Ele fala como filhos obedientes. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos obedientes. Então as bênçãos do Senhor se derramam sobre nós. E nós não podemos mais nos conformar com os recursos desse mundo, a maneira que as pessoas vivem. Nós não podemos caminhar na mesma direção. Nossa direção é os céus, o nosso lar é o céu. Aqui nós estamos apenas peregrinando, estamos apenas de passagem. E o Senhor Jesus usa das nossas vidas para alcançar outras vidas ainda. E por que Jesus faz isso? Porque lá em Gênesis ele diz que ele se arrependeu de ter feito homem. Aí reduziu a idade para 120 anos. E lá na frente ele disse, ele é criador. Então ele criou situação para que, na verdade, ele falou, para qualquer bênção dele ou obra dele na vida do homem, dos homens, né, homem e mulher, nós temos que fazer a nossa parte. 50% nós temos que marchar em direção a Cristo. E é isso, vencedor, vencedora, que você precisa entender, eu preciso entender, porque não tem como eu mudar a palavra de Deus e nem você. Ah, servo de Cristo, eu não acredito. Isso é um problema seu, porque a palavra vai se cumprir da mesma maneira. Deus não depende da nossa crença para Ele cumprir a sua palavra. Mas na vida daqueles que creem, Deus cumpre sua palavra. É lamentável aqueles que não creem, porque não recebem nada de Deus. Porque Ele diz aí no 15 e 16, sede santos, porque eu também sou santo. Ser santo não é a gente não errar, não pecar. Isso vamos cometer a todo momento. Porém, ser santo é estar separado. É estar separado e viver pelos recursos do Espírito de Deus. É Deus que providencia tudo. Ah, o ar que eu respiro foi Deus que proveu. O ar que eu respiro foi Jesus que proveu. Entendeu? Meu casamento foi Jesus que proveu. Minha esposa, minhas filhas, foi tudo Deus que proveu. A misericórdia dele permitiu. O meu trabalho é o Senhor Jesus que proveu. E assim por diante. Se eu me alimento, é Deus que proveu o alimento. Então nós vamos peregrinando pela graça do Espírito Santo. E Ele prepara tudo. Abre uma porta aqui, outra ali, e assim vamos vencendo. E assim nós vamos vivendo como santos. Não somos perfeitos, mas temos que caminhar em obediência à palavra de Deus. Como ele fala aí no 17, que é a palavra de hoje. Amém? Então, se nós cremos em espírito e verdade, nós temos que andar em temor. Que aquele, né, que nos resgatou foi o Senhor Jesus. Temos que andar em temor para com Ele. Então é importante o que Cristo fala conosco, porque nos leva à salvação, à cura, à libertação, à transformação e assim por diante, vencedor, vencedora. Amém? Aí, vencedor, vencedora, no versículo 18, 19 e 20, o Senhor Jesus deixa claro que não foi com coisas corruptíveis que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com sangue precioso, aleluia, de Cristo, do Senhor Jesus. Foi através do sangue dele que nós somos resgatados. Se tem uma coisa, vencedor, que Satanás, ele obedece, ele cai de joelho, e ele larga a sua vida, larga a minha vida,
é quando nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Porque Ele sabe que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morreu por mim e por você. Aquele sangue derramado naquela cruz, Ele nos lavou de todo pecado e de toda imundícia da carne e do espírito, e nos transformou em homens e mulheres vencedores e vencedoras. Aleluia, para a glória de Deus. Então, nós não temos que mais olhar para trás. Não temos que fazer igual o povo no Egito, queria voltar para trás. Não, vencedor, nós temos que avançar sempre com Cristo, porque a vitória já está em nossas mãos. Você já é um vencedor, uma vencedora, e eu também, porque já estamos na presença de Deus, só em ouvir a sua palavra. Amém? Olha como é precioso vencedor, vencedora. No versículo 20, 21, aí fala aí que o Senhor Jesus, Ele já era conhecido antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes de existir Gênesis, antes de existir a palavra. Aleluia. O Senhor Jesus já era conhecido, Ele já era. Porém, Ele se manifestou, está escrito aí, nos últimos tempos, por amor de nós. Aleluia. Por amor de vós. Está lá. Por amor de mim, amor de você. Aqui não está falando que Ele se manifestou nos últimos tempos por amor só dos convertidos. Foi para todo mundo. Porém, a diferença, os que se beneficiam das promessas e da palavra de Deus, aleluia, são aqueles que o buscam em espírito e verdade, aqueles que se rendem a Ele, aquele que sai do pedestal da arrogância, do orgulho, da soberba, que baixa a bola, que reconhece que precisa do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela nos ensina a gente não ser tropeira no orgulho, sermos humildes, buscar a presença de Deus, porque só Ele tem o poder de nos curar, de nos libertar, de transformar a nossa vida em todos os sentidos. Porque a gente estava igual porco no chiqueiro, sem conhecer Jesus, enlameado nesse mundo, com essa terra, com as coisas dessa terra, e muitos andando prostrados. Porém, quando nós, aleluia, aceitamos o Senhor Jesus, confiamos na sua providência, confiamos na providência da sua palavra, que é infalível, nós somos lavados, aleluia, pelo Espírito de Deus, nós somos purificados, aleluia, nós somos transformados de uma maneira sobrenatural. Não tem uma maneira sobrenatural, vencedor, vencedora, não tem explicação. Não tem explicação para o poder sobrenatural de Deus, só você provando. E você só prova quando você se rende a Ele em espírito e verdade. É por isso que, em nome de Jesus, eu só tenho que agradecer ao Senhor Jesus pela minha vida, pela sua vida e pela vida de todos aqueles que crêem. E aqueles que não crêem é lamentável. Vamos continuar orando e deixa ele se lamear com os porcos, não tem problema. É que ainda aguenta sofrer. Porque quando a pessoa toma uma decisão, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma vida transformada, ela espera a graça do Espírito Santo. O sangue do Senhor Jesus nos lava de todo pecado e nos transforma. Por amor de mim, de você e daquele que crê, Jesus se manifestou nesses últimos tempos, mas Ele já era antes da fundação do mundo, como fala aí o versículo 20. Amém? E olha, vencedor, vencedora, que maravilhoso esse versículo 21. No 20 ele diz que ele se antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já existia, e Ele se manifestou por amor de nós. Porém no 21 ele fala assim: por Ele crede em Deus, que o ressuscitou, aleluia, dos mortos. Olha só que maravilha.
para que a nossa fé e esperança estivesse só em Deus, esteja só em Deus e em mais ninguém. Então, a partir do momento que nós cremos, o Senhor nos ressuscita dos mortos, que é este mundo, de tudo aquilo na nossa vida que a gente acha que está morto, em todas as áreas, espiritual, conjugal, sentimental, física, familiar ou financeira. O Senhor Jesus ressuscita e nos leva e dá glória. Aí nós damos glória para Deus pelo milagre. É sermos gratos. É como diz lá no 17, na palavra de hoje, andar em temor. A todo momento nós reconhecemos que o autor das nossas vitórias, da nossa vida, é o Senhor Jesus, não é o homem. É Ele que é o provedor, pela graça dEle, pelo sangue dEle, Ele transforma a nossa história. E pelo recurso dEle, apenas crendo em Deus, aqui Ele fala, crede em Deus, apenas nele, apenas no Senhor Jesus. Não temos que crer em homem, nem placa de igreja, nem ninguém, nem pastor, nem ninguém. Por exemplo, você não tem que crer em mim, você tem que crer no Senhor Jesus, na palavra dele. A palavra que eu estou lendo é a palavra que ressuscitou, está contando aqui, está dando testemunho que essa palavra ressuscitou o Senhor Jesus lá dos mortos, quando Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E essa mesma palavra nos ressuscita dos mortos em toda a nossa maneira de viver. Você entendeu? Está escrito aqui no versículo 21. E Deus nos dá a sua vitória para que possamos bradar nesse mundo. Por isso que nós somos peregrinos. Como somos peregrinos, nós não temos apego. Imagine você fazendo uma viagem para o exterior ou para qualquer outro lugar que você entendeu que você vai a passeio, então você não leva. Você leva ali o básico para você ir e voltar, o dinheiro para você pagar e voltar. Você não tem casa, você não vai não leva carro para o exterior, você não vai levar. Se você quiser lá, você aluga um, ou, entendeu? Você pega uma condução, pega outra. Só para lhe dar um exemplo. Então isso é ser peregrino. Então nós somos livres. Nós somos livres. Ser peregrino, nós somos livres. Esperar no Senhor Jesus, apenas nele e mais ninguém. Amém? Olha aí, vencedor. Do 22 até o 25 são promessas. Ele diz aí, ó, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos cordialmente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, aleluia, e que permanece para sempre. Amém? Então veja bem o que diz aí a palavra, porque ele diz aí, ó, que toda a carne é erva, e como a erva e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Você vê, vencedor, o que ele fala aí, purificando as vossas almas, é no plural, na obediência à verdade, porque tem muita mentira. As pessoas pregam muita mentira, muito engano, entendeu? É um desamor, os corações estão sujos. E aqui Jesus fala, essa promessa ela só repousa no coração daqueles que verdadeiramente, em espírito e verdade, buscam o Senhor sem fingimento, como está falando aqui.
É um amor fraternal, um amor de pai, amor de mãe. É um amor que não muda, é imutável. É um amor que não tem preço. Aí através dessa purificação e a nossa obediência à verdade, que é o quê? A palavra de Deus é a verdade. A verdade não está na boca do homem, ou dos homens, ou do pastor, do bispo, de quem quer que seja. Ela está na boca de Cristo, que é essa palavra aqui. Está na boca do Senhor Jesus. E é através dele que nós somos libertos e abençoados em nome de Jesus. Independente do que as pessoas reajam, que elas creiam ou deixam de crer, que elas fiquem rebeldes, pouco importa. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Como fala aí na outra promessa aí. Quando nós cremos nessa promessa, nessa obediência, nós somos gerados de novo com semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E aí o diabo não tem que nada nos acusar, nem o mundo. As pessoas que te conheciam no passado, me conheciam no passado, elas julgam porque elas são alimentadas por Satanás. Elas não são alimentadas pela mente de Cristo. A Bíblia fala claramente que neste mundo tem dois senhores. Ou é Satanás ou é Cristo. Não tem outro. E não tem meio termo, independente de se a pessoa mora num palácio, num barraco, se é rico, se é pobre. Essa é a verdade, ninguém vai mudar a verdade da palavra de Deus. Está dizendo aqui. A palavra do homem é como a erva, é como a flor da erva. Murcha, cai a flor, quer dizer, é vencido, é perecível. Mas a palavra de Deus, como está aí, ela permanece para sempre. E é essa palavra que está sendo evangelizada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, vencedor? Eu tenho certeza absoluta que você já entendeu, em absoluto, completamente você já creu e sabe que todos nós já estamos abençoados. Porque eu falho, você falha, mas o Senhor Jesus não, Ele não falha. Ele fala aí comigo, por isso que ele fala no 17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, aí no versículo 17, 1 Pedro 17, amém? Então, vencedor, vencedora, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus, porque nós estamos todos abençoados pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, aleluia, necessita mais, necessita mais, necessita mais de Ti, ó Espírito Santo. Aqui estamos diante da Tua presença, meu Pai, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos e felizes, meu Pai, porque sabemos, em o nome do Senhor Jesus, que cada versículo, cada vírgula, cada tio da Tua palavra, o Senhor está cumprindo em nossas vidas nesse dia de hoje, meu Pai. Por isso nós cremos, nós lhe agradecemos pela mudança, nós agradecemos, meu Pai, pelo Senhor ter morrido por nós naquela cruz do Calvário. Agradecemos, meu Pai, pelo resgate do Teu Espírito, aleluia, sobre as nossas vidas, meu Deus. Agradecidos pela purificação do Teu sangue, meu Pai. Através do Teu sangue, nós fomos purificados, meu Pai, em nome de Jesus, e lavados. Somos agradecidos porque o Senhor, meu Pai,
é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor, meu Pai, é a nossa morada. Nós estamos aqui apenas como peregrinos, viemos aqui para cumprir os teus propósitos sobre a nossa vida, meu Pai. E é por isso que nós te louvamos, nós te amamos, aleluia. Nós te adoramos, meu Pai. Te agradecemos, pedimos perdão para o Senhor pelas nossas fraquezas, pelas nossas debilidades. Nós pedimos renovo do teu Espírito Santo, meu Pai. Renova, como diz nessa canção, ó Espírito de Deus. E nós já fomos renovados pela tua palavra, pelo teu Espírito. Porque a palavra do homem, meu Pai, ela é perecível, mas o do Senhor é para toda a eternidade, aleluia, em nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós te amamos, Senhor. É por isso que nós te adoramos em espírito e em verdade, aleluia. Toda a honra e toda a glória nós entregamos ao Senhor, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Muito obrigado por ter nos abençoado nesse dia de hoje. Fique conosco, Senhor Jesus, porque sem o Senhor nada somos. E a você, vencedor, vencedora, muito obrigado por adentrarmos a sua casa pelo Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe todos os quatro cantos deste mundo e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém?